Olá, nesta 26ª aula sobre derivadas, nós continuamos a estudar a aplicação das derivadas na análise de geometria diferencial usando o triedro de Frenet-Serret. E nessa aula nós vamos estar interessados em obter alguns teoremas que estão relacionados à maneira como os vetores fundamentais do triedro, os vetores que formam o triedro de Frenet-Serret, variam com relação ao comprimento de arco. Então, nós vamos demonstrar um teorema que está associado a esta representação, aqui é um S, porque é comprimento de arco, a essa representação do vetor posição em termos de comprimento de arco. Então, lembrando o que nós tínhamos até aqui, nós tínhamos esses três resultados, esse é o terceiro resultado. Isso estaria associado a uma curva qualquer, que nós representamos dessa maneira. E aqui eu vou representar, então, os vetores e o movimento desses vetores ao longo dessa curva, mostrando que eles têm uma variação no que concerne o comprimento de arco, tá certo? Então, vejam que eles se movem junto, eles são vetores que formam o triedro que não é fixo no espaço. Ele é local com relação à curva, isso foi dito na aula passada. E agora nós queremos saber como então eles variam ao longo do comprimento de arco, ok? Então isso aqui vai ser dado por este teorema que aqui está. Então nós temos aqui a tríade, dos vetores fundamentais de Frenet-Serret. E nós agora queremos saber como esses vetores variam, por isso que são derivadas, ao longo do comprimento de arco, ou seja, com a variação deles com o comprimento de arco. Lembrando que essa daqui já foi obtida, é a própria definição do vetor normal. Então esse aqui não precisa de ser realizado. Nós precisamos agora de demonstrar esses outros dois resultados que estão aqui. Então nós podemos começar com esse resultado a respeito do dBds e vamos colocar da seguinte maneira: nós temos esse resultado e nós queremos esse resultado aqui. Então vamos fazer esse cálculo, não é um cálculo difícil. Nós podemos pensar na seguinte maneira: ora, eu sei que o B, eu vou colocar S aqui, mas é a última vez que eu vou colocar o S, tá? Porque todos são relacionados a S, então não há por que ficar representando isso em termos de S a todo instante. Só torna mais lenta a apresentação. Então nós sabemos disso aqui. Então a partir disso aqui eu posso simplesmente derivar o B com relação ao comprimento de arco. Então eu obtenho a variação do vetor tangente com relação ao comprimento de arco, que multiplica N, claro, isso é uma derivada do produto, só que vetorial no caso, vezes T, vezes a derivada de N com relação a S. Agora vejam só, este resultado aqui pode ser comparado com o que está aqui. Então eu poderia substituir esse resultado como sendo um kappa, que é a curvatura, vezes o vetor normal, vezes vetorial, pelo vetor normal. E aí eu chego à conclusão que este primeiro termo é um produto vetorial de duas grandezas que são paralelas, o N com N, Então isso aqui é zero. E eu tenho então que o meu dBds nada mais é que o T vezes a variação do N com relação a S. Então significa que o dBds ele é perpendicular a T. Então essa é a primeira informação que eu tenho. O dBds ele é perpendicular a T. Agora vejam só, o B é um vetor unitário também. Então eu posso escrever o B, escalar B, é igual a 1. E lembrando do que já foi feito para o T, se eu derivar essa expressão, eu vou ter 2B
escalar dB ds igual a zero, né, que é a derivada da constante. Ora, isso significa que o B ele é perpendicular também ao dBds, ou dBds é perpendicular ao B, né, tanto faz. Isso significa então que o dBds é perpendicular tanto ao B quanto ao T. Mas o B, T e N formam um triedro ortonormal. Então o que acontece? Se o dBds é perpendicular tanto a B quanto a T, é porque ele está na direção de N. Então eu posso escrever, finalmente, que o dB de ds ele é uma constante, que eu estou chamando aqui de menos tal, na direção de N. Por que essa constante está aqui? Essa constante é chamada de torção. Tá bom? O sinal é para garantir algumas características que nós podemos comentar mais adiante. E é simplesmente um item de proporcionalidade para garantir que esta igualdade seja correta, porque nós sabemos só da direção e sentido da direção de B, né? Nós não temos nenhum sentido, nós estamos fixando aqui pelo sinal negativo e nós não sabemos o módulo. Então, a torção é que vai fazer essa especificação, tá certo? Ok. Então, esse é o resultado que nós queríamos obter, que é esse que aqui está demonstrado. O próximo resultado, ele tem a ver com a variação do vetor normal. Então, nesse caso, nós temos aqui uma coisa que nós podemos fazer logo de cara, é que se o B ele pode ser escrito como T vezes N, ou seja, se eles formam um triedro mutuamente ortogonal, então eu posso escrever o N como sendo igual a B vezes T, ok? Então agora eu posso calcular o dN ds como sendo o dB ds vezes T mais o B vezes dt ds. Ok? Então eu tenho aqui que, continuando, o dN ds ele vai ser igual a o dBds eu fiz no slide anterior. Então o dBds é menos tal vezes N, certo? Então é menos tal vezes N. Então eu posso simplesmente substituir menos tal vezes N, que multiplica T. Um vetorzinho aqui. Mais o B, que multiplica vetorialmente o dTds. Mas o dTds é K vetor normal. Então eu posso reescrever isso aqui como sendo menos tal N vezes T. N vezes T é o oposto, em termos de sinal, ao B. Então esse N, esse oposto, corta com o sinal e fica tal vezes B. O B vezes N, ele também está na ordem inversa. Então ele dá um sinal trocado, o K vem para cá, o kappa, né? Isso aqui é um kappa. E fica, na verdade, N vezes B, que é o vetor tangente. Então eu chego à conclusão, rapidamente, que o dN ds é igual a tal, que é a torção, vezes o binormal, menos kappa, que é a curvatura, vezes o vetor tangente, que é esse resultado que eu queria obter aqui. Então são resultados relativamente fáceis de serem obtidos,
mas muito importantes por estarem fornecendo a maneira como os vetores fundamentais do triângulo de Frenet-Serré variam com relação ao comprimento de arco. Então era isso que eu queria apresentar para vocês nessa aula. Agradeço a atenção de todos.